Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta sexta-feira, dia 7 de agosto. Oi, Kleber, tudo bem por aí? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo bem. Kleber, temos notícia boa nessa sexta-feira para fechar a semana. Os Estados Unidos criaram 1.760.000 vagas de emprego no mês de julho. Isso superou as expectativas do mercado? Superou. O mercado estava bem preocupado por causa da decepção que veio do relatório ADP do setor privado na quarta-feira, né? E veio quase tinha uma 10 vezes menos do que a expectativa, né? Ele veio com 167 mil novas vagas, era esperado exatamente isso que você falou, 10 vezes mais, aproximadamente 1.200.000, né? E agora ele tinha uma expectativa, né, de geração de 1,480 milhões de empregos e veio 1,76, quer dizer, então veio bem acima do que o esperado e tem essa surpresa em relação ao descolamento do que teve do relatório ADP da quarta-feira, que ajuda aí pelo menos a dar um pouco mais de fôlego, né? Só que do outro lado a gente tem a taxa de desemprego, né, dos Estados Unidos, que ficou em 10,2, né, ante estimativas que ela caísse para 10,6. Então, assim, é um número ainda muito alto, né? É um número muito pesado, mas pelo menos dá alguns sinais ali de alívio em relação à recuperação de parte da atividade, de parte de alguns setores que vêm conseguindo flexibilizar a recontratação aí de profissionais que ficaram parados durante a pandemia, viu, Rê? Muito bem. Bom, ainda falando em Estados Unidos, tem aí, para contrapor essa notícia boa, o presidente Donald Trump vem agitando os mercados do mundo, mas não de uma forma muito positiva. Ele assinou uma proibição a residentes dos Estados Unidos de realizarem negócios com proprietários de aplicativos chineses. E a justificativa de Trump para esse decreto foi o risco de exposição de dados dos americanos. Isso vem impactando os mercados nessa sexta-feira, né, Kleber? Vem impactando bastante. Apesar desse número positivo, vamos chamar, né, de positivo e surpreendente do ponto de vista de emprego, essas outras informações, somadas, obviamente, às questões ainda da Covid-19 nos Estados Unidos que preocupam por causa da retomada da atividade, vão derrubando os mercados ali que vão abrindo agora ali com queda de 0,30 nos principais índices. Esse reflexo a gente já sente aqui também. E essa tomada de decisão do Trump, ontem teve uma informação de que o Facebook vai lançar um instrumento para ser similar ao TikTok. Isso ajudou bastante a ação das empresas e até as companhias ligadas aí ao setor. E essas discussões, elas estão realmente nessa vamos chamar, eleição que a gente tem, né, presidencial, nos Estados Unidos, né, discussões muito fortes por causa da proteção com a segurança norte-americana em relação a empresas ou sistemas que possam invadir e pegar informações, dados de norte-americanos e também do mundo como um todo, essa questão de liberdade e proteção que os Estados Unidos vem tentando defender através dessas medidas aí que o Trump vem colocando. Mas isso é muito ruim para o mercado, né? Até porque o TikTok se tornou realmente uma febre entre não só os americanos, mas no mundo todo, né? E seria realmente algo bem difícil de se gerenciar caso consiga realmente esse bloqueio. Então vem uma tensão, porque já teve a questão dos consulados, né, recentemente. Sim. Né? A guerra comercial que mal esfriou alguns meses atrás entre China e Estados Unidos, e agora essas preocupações em relação à proteção da informação e de disseminação de dados aí, que é uma grande preocupação não só dos Estados Unidos, mas de todos os países ali que controlam a questão econômica no mundo. Vamos ver o que vai dar, mas por enquanto está batendo bastante no mercado essa preocupação. Viu? É verdade. Só para te dar um dado, quem está sofrendo muito Diga. é o dólar, viu? O dólar está de novo... Ah, é? Primeiro a Selic, né? Que com a queda da Selic e o apontamento que ainda existe, sim, uma porta aberta para, se necessário e possível, um novo corte, já torna o real menos atrativo. Isso já é naturalmente impactante para a moeda. E com essas preocupações lá fora,
pesando, o dólar agora já voltou para cima dos 5,40 e está subindo quase 1,70 hoje. Sim. Sim, por que o investidor norte-americano vai investir aqui se pode investir lá com mais segurança, né? Exatamente, e não só o americano, os outros investidores internacionais também, né? Acaba sendo muito menos interessante ele colocar num risco maior por uma taxa muito próxima, né? Infelizmente, Claro. é algo que a gente vai acabar tendo que arcar. Em compensação, ontem, por exemplo, a Bolsa acabou subindo bastante, exatamente por causa da redução de juros, né? Temos uma balança aí que é natural acontecer esse tipo de movimento. Verdade. Bom, seguindo aqui no mercado local, o IPCA, que é o índice que mede a inflação, teve alta de 0,36% em julho, comparado com o mês anterior. E isso estava dentro da expectativa ou isso surpreende, Kleber? Não, foi bem em linha com a expectativa. O mercado esperava 0,35, então ela veio exatamente como o mercado acreditava que seria, e não deixa de ser um número alto em relação aos últimos que a gente teve, né? A gente vinha tendo uma inflação um pouco mais controlada. A gente teve ontem o Rachu aqui conversando conosco sobre a questão de projeção também de IPCA, né? E ele falou que a nossa projeção por ano é de 1,5. Então esse 0,36 é relativamente alto, se a gente for comparar que a gente ainda tem aí 5 meses do ano para a gente ter um fechamento, 6, né? Porque esse número acabou de sair. Então a gente olha para a inflação ainda comportada, ainda controlada, naturalmente com uma demanda muito baixa, né? Com as pessoas consumindo muito menos. Mas é um número que veio em linha e que naturalmente a gente deve ter ainda dificilmente uma inflação tendo altas extraordinárias no IPCA, com a economia ainda parada como está aqui, né, Rei? Uhum. Que expectativas a gente tem para o fechamento da semana nos mercados? Olha, se a gente for olhar para esse momento como se a gente não tiver nenhuma informação nova, nenhum dado diferente que venha ajudar tanto aqui quanto lá fora, provavelmente a gente vai ter um fechamento mais negativo, e a gente olhando para o cenário como um todo, a primeira semana do mês de agosto, vamos lembrar que a gente teve 4 meses de altas seguidas, né? Tanto nas bolsas aqui quanto nas bolsas lá fora. A gente vem num movimento de recuperação por expectativa dos mercados em relação à recuperação da atividade econômica. Então, natural ter movimentos de realização. Isso em qualquer cenário que a gente tenha histórico, sempre tem esses movimentos. Então, o mês de agosto já começa um pouquinho mais tenso, exatamente porque a gente precisa de confirmações daquilo que sustentou a alta até agora. Então precisa de confirmação em relação às vacinas, precisa de confirmação em relação a melhoras das tensões entre China e Estados Unidos, esses números que vêm vindo de indicadores econômicos refletindo de fato na economia, né? E as empresas que estão reportando seus resultados corporativos, que foram alguns muito bons, né? Sustentarem esses números para que o investidor se mantenha mais otimista aí no curto prazo. Mas hoje vai ser um dia difícil para o investidor se nada de novo acontecer, tá? E a gente tem o fiscal aqui no Brasil ainda rodando lá em Brasília, né? As questões relacionadas à reforma tributária que podem trazer notícias aí positivas ao longo do dia para o investidor. Fiquemos atentos, então. E vamos tomar nosso café com canelas, né, Kleber? Porque ninguém é de ferro. Oi, Pedro. Olá, bom dia Rê, bom dia Kleber, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Pedrão. Pedro, tem sido um sucesso completo de audiência dos episódios do Café com Canelas. A gente fica muito feliz, né, Rê, Tá agradando, Pedro. Poder levar conteúdo para as pessoas, né, ajudar elas a investirem melhor, ajudar levar um pouco de informação também, né, porque só dizer o produto, a gente brinca que se a pessoa não sabe por que ganhou, mais cedo ou mais tarde ela vai perder dinheiro no mercado, né? Então também trazer esses filmes, livros que podem ajudar as pessoas a terem mais conhecimento nesse setor é muito bacana. Muito bom, parabéns, Pedro. E deixa eu contar para vocês que estão nos ouvindo que o Pedro também é um ouvinte do nosso podcast. E como bom ouvinte do Investidor em Foco, ele escutou lá o nosso episódio de número 85 essa semana, na segunda-feira, em que a gente falou sobre ESG, e por isso ele decidiu hoje investir seu dinheiro em produtos com característica de ESG.
Conta mais, Pedro. Exatamente. Primeiro, eu sou fã do podcast, eu todos os dias. A sua mãe também é, que eu sei. E minha mãe ama a Renata e o Kleber. Eu fiquei até com inveja, viu, Real? De dizer que eu fiquei com ciúminhos. E a gente adora isso. Manda um beijo pra sua mãe. Falando isso, um beijão pra ela, viu, Pedro? Ela vai ficar super feliz. Ela não vai... Vamos trazer ela um dia pra tomar um café com a gente aqui. Por que não? Vamos sim. Exatamente, Ré. Eu acho que essa temática, assim, eu acho que a primeira coisa é super bacana a gente poder falar dela, né? A pandemia trouxe muita coisa ruim, mas e a gente nunca queria que ela tivesse ocorrido, mas ela acelerou algumas facetas interessantes, né? A mais óbvia dela é tecnologia, né? Não preciso dizer aqui como as pessoas se digitalizaram, esse movimento que já vinha acontecendo nos últimos tempos, acelerou numa velocidade que encolheu provavelmente aí os próximos 5 anos foram feitos nos meses que se passaram, né? E a outra é essa temática de ISD, de ESG, que são as empresas sustentáveis, né? É um indicador que mapeia quando a empresa tem... E aí, quando é sustentável, as pessoas já pensam que é no verde, né? Na parte ecológica. E, de fato, Sim. Tem esse viés também de environment, de meio ambiente, mas tem muito de governança corporativa, né? De quão responsável a empresa é com os seus funcionários, o quanto ela cobra dos seus fornecedores a mesma qualidade, as mesmas diretrizes, a mesma ética, a mesma responsabilidade. Então, ESG é muito mais amplo do que você pensar só no meio ambiente, é também pensar no meio ambiente, é também pensar na comunidade que você está inserido, mas tem muito dessa parte de governança, de responsabilidade e seriedade na gestão do seu negócio. E essa temática entrou de vez na mídia, na cabeça das empresas. A gente está vendo uma discussão grande com relação à Amazônia, e o que a gente também percebe é que essas empresas que são destacadas nesses índices de sustentabilidade, elas também performam muito melhor do que as empresas que não estão, por razões óbvias, né? A hora que você tem diretrizes sérias, governança, a hora que você tem bons fornecedores também sérios, também com governança, você tende, no médio e longo prazo, a performar melhor do que uma empresa de baixa responsabilidade. No curto Sim. prazo, às vezes pode ter algum efeito de mercado que isso não apareça, mas no médio e longo prazo, dificilmente uma empresa com um nível de sustentabilidade maior não performa. Então, pensando nisso, e essa temática tão bacana que entrou de vez no foco dos investidores, eu trago... Que bom que entrou, né, Pedro? Voltou, né? Ela ameaçou virar uma tendência, acabou sendo deixada um pouquinho de lado, e agora voltou com toda a força, e os governos, a Europa tem sido a maior defensora aqui e tem subido a régua para essas questões, e isso é muito bacana. Eu acho que para a gente, como sociedade, isso é muito interessante. Então, a gente, juntando isso e juntando o que o Kleber sempre tem trazido para vocês, a história da nossa economia, dos desafios locais aqui no Brasil e no desafio internacional, que as economias mais ricas, em destaque os Estados Unidos, tendem a sair antes dessa crise, tem mais dinheiro para investir, tem mais dinheiro para fazer a economia retomar. Lá eles têm a facilidade de poder imprimir a sua própria moeda, né, que é o dólar. É algo que a gente não consegue fazer aqui no Brasil. A gente montou um COI juntando tudo isso. É um COI de ESG internacional, então a gente está pegando 4 empresas que se destacam nessa questão de governança, de sustentabilidade, 4 empresas americanas. Então a gente está e algumas delas focadas em tecnologia e farmacêutica e consumo. Então a gente está tentando pegar aqui nesse combo tudo que a gente mais acredita, que é o mercado americano que vai sair antes, empresas do setor farmacêutico e de consumo e de tecnologia, que são setores muito interessantes, e a gente monta um COI, uma estrutura aqui que a gente já vem apresentando há algum tempo para os nossos investidores. A gente sempre destaca que o COI em si
é uma bela estrutura. O problema é quando você cobra muito caro por esses COIs. A gente tem aqui esse compromisso com os nossos investidores de ter spreads baixos aqui para contar. E essa estrutura é muito legal que eu trago para os investidores. Ela chega a ser divertida aqui para acompanhar como que ela vai performar. Antes de mais nada, são 4 empresas, tá? A gente está falando de Best Buy. Quem já foi para os Estados Unidos, com certeza já viu aquelas lojas originalmente era de tecnologia, mas hoje vende muita coisa. Ela é super forte no e-commerce. É um marketplace ali hoje de venda de várias coisas. Ela é, para vocês terem uma ideia, a primeira colocada no índice Barron das 100 empresas americanas mais sustentáveis. Tem um compromisso de redução de carbono, investe em coleta e reciclagem de lixo eletrônico, uma empresa super moderna aqui do ponto de vista de gestão. Depois a gente vai para Gilead, que é uma farmacêutica. Ela também tem uma meta de redução de efeito estufa, ela tem uma série de impactos aqui climáticos para reduzir impacto em recurso natural. Depois a gente vai para a AstraZeneca, que é outra farmacêutica. Também, para vocês terem... ela está tão avançada na parte de governança que hoje ela já tem 45% do quadro dela da liderança são mulheres, que é uma pauta aí super forte de diversidade. Então ela já está praticamente 50-50 na liderança dela. Também tem 3 pilares aqui de sustentabilidade, que é acesso à saúde, proteção ambiental, ética e transparência. E a última é a NVIDIA, que é uma empresa de tecnologia, tem metas ligadas aos objetivos sustentáveis da ONU e uma preocupação, uma responsabilidade social muito grande. Então a gente pegou esses 4 cases e juntou eles. E aí como que funciona esse COI? Ele vai ficar disponível para os clientes investirem via Itaú Corretora, agora no período de 3 de agosto até o dia 14, ao meio-dia. O mínimo é R$5 mil, tá? Para entrar nessa oferta. E quando terminar esse período de captação, a gente vai saber exatamente qual vai ser o cupomzinho, o retorno semestral desse COI. Deve ficar entre R$ 6,80 e R$ 8,20 ao semestre. Eu vou pegar aqui um exemplo como se fosse 7% para facilitar a explicação da dinâmica desse COI e o porquê que ele chega a ser divertido de acompanhar. Então vamos dizer que lá no dia 14, quando terminou o período aqui de investimento no produto, determinou lá que o cupom ficou com 7%. Então a gente vai fazer checagens semestrais, que é a cada semestre, daqui 6 meses, de 6 em 6 meses, a gente vai olhar essas 4 empresas e ver se todas ficaram com o mesmo valor do início aqui do produto, se elas se valorizaram ou se desvalorizaram. Então, vamos imaginar que daqui 6 meses nenhuma das empresas caiu com relação ao seu preço original. O que vai acontecer? A gente vai encerrar essa operação e pagar esse 7% para o investidor. Então, se as 4 empresas ou ficarem com o mesmo valor ou subirem um pouquinho, a gente vai chegar daqui 6 meses e pagar esse 7%, que é um belíssimo cupom. Vamos lembrar que a nossa taxa Selic está 2% ao ano, então o investidor pode ganhar 7% num semestre. Vale destacar que este produto é capital protegido, então o investidor nunca perde dinheiro. Ele pode não ganhar nenhum retorno, mas ele nunca perde dinheiro. Poxa, Pedro, chegou daqui 6 meses e uma das ações caiu o valor dela, estava abaixo do mercado. Não acontece nada, a gente não paga nada para os investidores e a gente espera os próximos 6 meses. Daqui 6 meses, o que acontece? A gente olha de novo as 4 empresas e vê se elas se valorizaram ou se uma delas perdeu o valor. E a dinâmica é sempre assim. Se nessa segunda checagem todas subiram, o que acontece? O investidor vai ganhar 14%, porque é uma crescente de 7% em 7% por semestre. Esse COI tem um prazo máximo de 5 anos, então ele vai fazendo essas checagens semestrais durante os 5 anos, então ele vai ter aí praticamente 10 checagens ao longo do período,
Só que se em uma dessas checagens o valor das 4 ações estiver igual ou acima do inicial, a gente paga o cupom para o cliente. Que cupom vai ser esse? 7% a cada checagem. Então, se for na primeira é só 7%, se for na segunda vai ser 14%, na terceira vai ser 21%, na outra 28% e assim por diante, tá, Rê? A gente imagina, por gostar muito dos cases das 4 empresas, que isso não vá se prolongar no período dos 5 anos, a não ser que a gente tenha uma volta forte desse mercado, que as ações voltem a cair. A gente imagina que essas 4 ações devam manter o valor delas ou se valorizar nas primeiras checagens aqui para o nosso investidor, tá, Rê? Qual que é o pior cenário para o nosso investidor? Poxa, acontecer as 10 checagens semestrais e nas 10 checagens uma das empresas está com o valor abaixo do inicial. Porque aí o que vai acontecer? Daqui 5 anos a gente vai olhar e se teve uma ação que não se valorizou ou não manteve o seu valor, a gente não vai pagar nada para o investidor vai ficar esses 5 anos sem retorno no produto. O produto, a partir de 6 meses, já tem liquidez, o investidor pode resgatar esse recurso, mas aí, de novo, aí a gente não consegue garantir o capital protegido, aqui o zero, vai depender das condições de mercado quando o investidor quiser o recurso. Não sei se deu para entender, é um produto bem diferente do que a gente está acostumado aqui no dia a dia. Acho que deu para entender muito bem, Pedro. E se alguém ficar com alguma dúvida em geral sobre COI, a gente coloca na descrição do episódio 2 episódios sobre COI. Um que o Martim deu dicas para escolher um bom COI e um do Café com Canelas em que a gente explicou tudo sobre COI. Então não vai ter como errar e como não saber analisar esse produto. E acho que você detalhou muito bem também as condições da taxa, também do spread. Acho que é importante os nossos investidores, as nossas investidoras sempre terem essa transparência quando a gente fala de COI, porque cair em pegadinha é fácil, né, Pedro? Sem dúvida, Rê. E a gente tem um materialzinho que explica esse COI melhor. Eu acho que o investidor que quer conhecer mais, gostou da ideia, gostou da lógica, gostou do case, peça para o seu gerente no Personalité, nos gerentes aqui dos nossos segmentos no banco, pede para o seu especialista, pede para o seu assessor. Se quiser ter uma conversa, também ligue nos nossos canais aqui, peça uma assessoria. Eu acho que está todo mundo aqui super disponível para explicar um pouquinho melhor, mas o case é super bacana. Aqui a gente gosta bastante desse modelo, Rê. Muito bom, Pedrão. Excelente, cara. Nada a acrescentar, só realmente reforçar para o ouvinte que, primeiro, acho que a questão do ESG que você trouxe para a gente, que é espetacular, né? A gente teve segunda-feira, como a Rê falou, né? O papo com o Renato Eide aqui, explicando como funciona toda essa avaliação e os critérios para escolher as empresas e o quanto isso é importante, principalmente para o futuro, como você falou, de sociedade, né? E não só de investimentos. E o COI é uma baita alternativa de diversificação. Então tá perfeito, cara, valeu. Mantendo aqui meu compromisso de ser sempre super transparente com os nossos investidores, apesar de os COIs não mostrarem o valor que a instituição ganha com eles, e por isso abre margem para algumas instituições cobrarem preços que a gente considera fora aqui do interesse do cliente. Esse COI a gente é remunerado com 0,40 ao ano. Então acho que é uma taxa super justa aqui para um produto com essa sofisticação. Eu acho que faz bastante sentido. Legal. Não, muito justo mesmo. E o que a gente vai ler esse final de semana, Pedrão? Cara, a gente agora foi pro livro, né, Clebão? E eu vou seguir mais ou menos na mesma temática, que é uma temática para realmente abrir a cabeça aqui dos nossos ouvintes para esse novo mundo que tem surgido de tech, esse mundo de novas diretrizes de gestão. Quem fez administração na nossa época não pegou esse tipo de conceito. É uma tendência um pouco mais jovem que surgiu nas startups, nas fintechs, que é um pouco o conceito do ágil. E o livro que eu trago chama Lean Startup, ou a tradução aqui para português é Startup Enxuta.
que é uma lógica de escassez mesmo. Então, a gente estava acostumado, né, a administração e as pessoas, a indústria funcionava como? Você ia lá, desenvolvia um produto, escondia de todo mundo porque você achava que alguém podia copiar o seu produto, então você passava 1, 2, 3 anos desenvolvendo um produto que você queria desenvolver ele na perfeição para lançar no mercado e fazer um grande barulho e ser inovador. Só que essa lógica, às vezes você pode passar 3 anos desenvolvendo algo e você vai para o mercado e as pessoas olham para aquele produto e não gostam, ou não resolvem um problema específico da sociedade, das pessoas. E aí, cara, você perdeu 3 anos desenvolvendo um negócio, gastou um dinheiro danado naquilo e ninguém consumiu. Então, esse tipo de gestão, de produção de produto, né, de engenharia de produto, ficou para trás. E aí, o Eric Rice, que é quem escreve esse livro, ele é um cara que já criou várias startups, ele é um consultor de Harvard, é um cara muito inteligente. Ele juntou algumas coisas, ele pegou alguns conceitos, inclusive do modo de produção da Toyota de escassez, mas ele repaginou esse conceito. Então, escassez para ele, diferente da Toyota, tudo que você desperdiça, que não é gastando tempo entendendo uma realidade e uma necessidade do cliente, é desperdício. Então, é desperdício, ele pegou da Toyota a inspiração, mas é bem diferente aqui o como ele aplica. O livro traz 5 conceitos, assim, basicamente, que você tem que medir, construir, medir e aprender, sempre fazendo feedbacks rápidos, porque se você não pega rapidamente o feedback de alguém, você não consegue evoluir seu produto para a direção correta. Tudo é MVP. Então, o que é MVP? É o mínimo, é o produto mínimo viável. Não adianta eu ficar 3 anos tentando ver alguma coisa se quando eu for botar no mercado, ninguém gosta daquilo. Então, eu preciso testar e ver se alguém gosta daquilo. Então, eu monto um produto, por mais tosco que ele seja, ele só precisa passar a ideia do que é o que eu quero construir e eu testo. Se tiver demanda por aquilo, aí sim eu gasto esforço desenvolvendo. E, enfim, ele ensina alguns tipos de MVP, ele depois ensina como você alavancar o seu negócio, trazer crescimento para a sua empresa. E ele traz um conceito muito legal, que é de perseverar ou de pivotar, que é também o quanto você tem que insistir na sua ideia e ser resiliente e lutar. A gente sabe que uma vida do empreendedor é difícil, mas tem hora que você não adianta ficar forçando a parede. Você tem que pivotar. Matar o negócio. Você pode pivotar mudando o seu público-alvo. Às vezes você estava com uma ideia para um público que não está atingindo aquele público certo. Às vezes você pode pivotar para um outro tipo de produto. Você precisa ir tentando encontrar alternativas para o seu negócio crescer e crescer rápido. Então, é um livro que todo mundo que quer ser empresário, empreendedor, ou que trabalha com engenharia de produto, e aí pode ser qualquer produto, pode ser desde produto de tecnologia, software, hardware, pode ser produto de investimento, pode ser um produto de consumo, não importa. Aqui eu acho que são conceitos super ricos e o livro é super bacana aqui para as pessoas lerem. É muito, muito interessante. Muito bom. Pedrão, não, realmente, a gente vive isso no dia a dia, né, hoje no trabalho, e sabe o valor que isso tem para a construção dos projetos e a velocidade, né? A gente já trabalha assim aqui dentro do Itaú, dentro da diretoria de produtos de investimento. É muito interessante e é uma mudança de mindset muito grande, né? Antes a gente queria fazer um produto impecável, levava anos às vezes para desenvolver, e agora essa cultura do fazer um negócio pequenininho, testa, se as pessoas se interessam, a gente vai investindo mais e vai sofisticando ao longo do tempo. A gente passa o dia discutindo isso, né, Kleber e Rê? Se o produto é o mínimo Exato. que a gente podia colocar no mercado para já testar a opinião dos nossos ouvintes, dos nossos investidores, ou se a gente precisa desenvolver um pouquinho mais a ideia. É muito bacana. E é muito legal também porque o próprio podcast aqui que vocês estão ouvindo, ele é fruto disso.
Né, Pedro? A gente começou com uma ideia e ela vai sendo aprimorada conforme todos os dados que a gente consegue coletar da audiência. Então, é bacana ver na prática como esse modelo funciona, da gente solucionar uma demanda externa e não interna, porque essa lógica se mostrou que realmente ela não se aplica. Então, a gente soluciona uma demanda externa e vai trocando o pneu com o carro andando. E isso funciona bem. É muito legal ver como na prática se aplica, assim. Eu fico bem feliz quando a gente consegue trazer todos os insights que as análises do podcast dão e colocar isso em prática, né? E essa é a parte mais bacana. No modelo antigo a gente ia fazer vários fóruns com o cliente para aprender a linguagem, se a gente ia ser mais formal, menos formal, se o tempo de duração ia ser 1 hora, 15 minutos. E a gente ia passar meses estruturando. E esse novo conceito gente, vamos começar, a gente faz e vai pegando a opinião dos clientes, dos investidores, vai falando, poxa, vamos ser mais formal, menos formal, estica um pouquinho, encolhe, e você vai formatando aqui o produto. Se a gente pusesse no ar e ninguém ouvisse, né, Rê? A gente tirava do ar depois de 30 dias e não tinha perdido um trabalho hercúleo aqui em desenvolver um produto bacana. É exatamente essa lógica, bem lembrado, Rê. Que legal, muito bom, Pedro. Obrigada por hoje. Obrigado vocês. Valeu, Pedrão, foi excelente. Boa semana para ti também, Pedro. E deixa eu avisar todo mundo que está ouvindo a gente que na semana que vem teremos um Café com Canelas especial, porque é a semana do planejamento financeiro. Então, todos os episódios vão ser dedicados a esse tema. Quem segue a gente nas plataformas de áudio ou quem ainda não segue, por favor, siga. E também sigam o Personalité nas redes sociais para saber a programação de lives e podcasts. Não perder nada dessa programação especial. Pedrinho, Kleber, muito obrigada. A gente se encontra na semana que vem. Valeu, ótimo final de semana. Para vocês também. E bom final de semana para todo mundo que está nos ouvindo. Protejam-se, tomem cuidado. Tomem cuidado se precisarem sair de casa. E até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.